isso, nós vamos direto ao bairro de Bebedouro, na delegacia, na DEIC, na sede da DEIC, onde a Poliana Lima já está, porque os policiais estão fazendo uma entrevista coletiva a respeito da operação que ocorreu nessa semana, uma operação onde 3 advogados foram presos. Era uma investigação onde esses advogados facilitavam a transferência de reeducandos do presídio do Agreste para demais unidades do Estado. Vamos, então, acompanhar ao vivo. Isso. Nós temos áudios, né, foram entregues por presos, três pastas, né, e cada pasta seria de 3 advogados, né, e dentro desses áudios se relata, né, e há algumas negociações que nos levaram a crer que de fato havia um esquema com essa finalidade, né, de facilitar principalmente transferências entre presídios. Havia as negociações, né? Horas se pediam dinheiro, horas se pediam imóveis, horas se pediam veículos. Qual é o volume? Calculado hoje, depois quanto estava pisando então, já tem aí o volume. Eu confesso que nós não fizemos o cálculo, mas de fato as pessoas ouvidas, né, os presos principalmente, eles relatam cada um dos valores que eles pagaram em cada transferência. 60 mil em uma, 15 mil em outra, 20 mil em outra, 100 mil em outra. Então, eu confesso que não paramos para calcular, mas há sim no relato das pessoas. Essa dinâmica de importância, existia qual é o benefício que o preso do pavor tem. Ele tem a facilidade de ir para uma unidade desviada pelo operador celular, ele tem a possibilidade de cumprir, ele tinha a redução da pena sem cumprir a hora do tempo estudado, nem o tempo trabalhado. Qual era o benefício que ele tinha que pagar? Doutor Paulo, especificamente nos autos da investigação do inquérito policial, o que se tem efetivamente, concretamente, são as transferências de determinados presídios para outros presídios que, na visão dos presos, dos reeducandos, é melhor para eles estarem em presídio A ao invés de estar em presídio B ou C. Sendo que o principal foco era o seguinte: o preso estava no presídio do Agreste, ele queria voltar para algum dos presídios da capital. E aí havia esse acordo com os advogados para facilitar essa transferência. Por quê? Porque estando no presídio em algum dos presídios da capital, para o preso é melhor por uma série de fatores. E, especialmente, o fato de eles poderem utilizar aparelhos celulares para se comunicar com o meio externo e, consequentemente, levarem a termos atividades criminosas. Então, o principal benefício, respondendo diretamente e objetivamente a sua pergunta, era exatamente sair de presídios que o preso considera piores para eles, para ir para presídios que eles consideram melhores. Delegado, como a Polícia Civil chegou a esse grupo? A partir dessa denúncia que foi feita, dessa provocação que foi feita pela magistrada, que nós já mencionamos, da 16ª Vara Criminal da Capital, a partir da provocação dela, os colegas delegados que à época estavam aqui na DEIC ouviram, tomaram depoimento de alguns presos, de alguns reeducandos, que confirmaram essas informações. A partir desses depoimentos desses presos, uma série de outras diligências, de outras provas foram colhidas, como, por exemplo, os áudios que o doutor Zé Carlos já mencionou, a inquirição de outras testemunhas e agora, mais recentemente, esta semana, os interrogatórios dos investigados. Inclusive, em alguns desses interrogatórios, os próprios investigados confirmam, se não na íntegra, mas pelo menos em parte, pelo menos de forma parcial,
o conteúdo dos áudios que foram apresentados pelos reeducandos. Inclusive, nenhum dos investigados, negam que esses áudios, que a voz constante desses áudios, fossem suas. E alguns deles, repito, chegam a confirmar as informações dos áudios, se não integralmente, mas pelo menos de forma parcial. De modo que, juntando todas essas informações, sistematizando todas essas informações, nós temos hoje a convicção de que realmente existia sim esse esquema. Além das 4 pessoas, esse grupo ainda pode ser maior e por quais crimes eles podem responder? Na verdade é o seguinte, a priori nós trabalhamos com um grupo de 4 investigados, né? É possível que um deles seja excluído da investigação, dos investigados, né? Eu vou até citar o nome, que é possível que ele não seja indiciado. Após o interrogatório dele, a gente entendeu e foi bem esclarecedor, né? Que é o Dr. Rossemi. Os demais, eles podem responder por crime de associação criminosa, tráfico de influência ou exploração de prestígio. Nós ainda estamos analisando qual desses dois seria o mais adequado para essa situação fática, e o crime de extorsão. Nós entendemos claramente que os presos foram extorquidos, nós entendemos que eles foram constrangidos para pagar um valor que nós entendemos que era indevido, e havia uma grave ameaça, porque caso os presos não pagassem, poderiam surgir requisições e exigências legais, digamos assim, que poderia atrapalhar a vida do preso em eventualmente progredir de regime. Então nós entendemos que havia sim uma extorsão. Houve uma suposição de que um dos suspeitos era filho de um juiz de aqui de Alagoas. Confirma essa história ou não? Olha, como o doutor Gustavo bem colocou, né, nós temos algumas restrições em relação à lei de abuso de autoridade, né? Nós já sabemos o que tem sido divulgado pela imprensa. Nós, infelizmente, temos algumas limitações em relação a relatar, porque nós não fomos autorizados a investigar pessoas com foro prerrogativo. Inclusive, fazendo um adendo, o nome do doutor Rossemi, o doutor Zé Carlos citou o nome do doutor Rossemi, porque nós estamos convencidos de que ele, convencidos não, mas praticamente convencidos de que ele deve sair sim do polo passivo da investigação, tendo em vista que o interrogatório dele foi bastante esclarecedor, né, e ele realmente nos convenceu de que não tinha essa participação nesse esquema. Por isso mesmo que o nome do Dr. Rossemi está sendo citado aqui. Os demais, lamentavelmente, nós não podemos mencionar. O Dr. Rossemi, a partir do momento que ele sai do polo passivo da investigação, ele, no momento, nós o temos como declarante. No momento, o Dr. Rossemi é declarante. Ao concluir a investigação, coisa que está muito próxima de acontecer, se nós tivermos realmente a certeza de que o Dr. Rossemi não participava do esquema, como nós hoje temos convicção que não participava, ele poderá ingressar em juízo no processo penal na condição, sim, de testemunha. Uma parte do inquérito, lá fala também que, além da questão do Arapeta Maceió, dentro do projeto de regime havia R$5.000, se não me engano, o valor. É isso mesmo? Para projeto de regime? Há também, além dessa transferência, há também a extorsão especificamente cita e se refere exatamente a isso, né? A possibilidade de se exigir ou não determinado documento, que é um documento privativo de uma autoridade judicial, e se é colocado essa exigência ou não exigência como uma medida necessária, e deveria haver um pagamento em relação a isso. Então, eu fui aos advogados, o esquema, favorecendo que o preso fosse para Piraca, ser pressionado lá e pagar para voltar, ou só ir lá para cá? De acordo com o relato dos próprios presos, principalmente os que foram ouvidos inicialmente aqui na investigação, eles relatam isso, que sofreram diversas transferências da capital para o presídio do Agreste. E eles mesmos relatam que essa transferência para o presídio do Agreste seria para que posteriormente fosse cobrado um determinado valor para que eles retornassem à capital. Inclusive, fazendo a análise da ficha do sistema penitenciário de alguns desses reeducandos, uma coisa é indiscutível. Realmente havia, sim, constantes transferências desses reeducandos, especificamente,
para o Agreste e, posteriormente, retorno para a capital. Então, é possível fazer isso sem precedente dentro da vara criminal? Olha, existem duas linhas de raciocínio em relação a isso. A primeira da linha de raciocínio é de que, efetivamente, poderia existir, sim, uma influência efetiva dentro do órgão jurisdicional. Repito, isso não ficou demonstrado até o presente momento na investigação e também nós não podemos avançar nessa linha, porque, repito, se avançar nessa linha, fatalmente nós iríamos esbarrar no impedimento legal, que é investigar autoridades com corpo prerrogativa de função. A outra linha, que é o que a princípio está posto, está demonstrado, é de que se vendia para os presos, para os reeducandos, essa possibilidade de haver essa influência, mas nós não temos elementos concretos para demonstrar que efetivamente existia essa influência dentro, seja dentro da vara de execuções penais ou do Ministério Público que atua junto a essa vara criminal. Não existem elementos que comprovem isso efetivamente. Agora, que para os presos era vendida essa possibilidade, era, porque os próprios presos relatam isso e os próprios áudios juntados aos autos da investigação também demonstram. Havia preço perigoso, tem uma não para cá, estacionar. Sim, os reeducandos que constam dentro da investigação como declarantes, e aí eu posso falar com propriedade sobre isso, porque já investiguei a maior parte deles, quando era coordenador da delegacia de narcóticos, são presos realmente considerados presos de alta periculosidade, alguns deles, inclusive, com vínculos com facções criminosas. Com vínculos de liderança ou sozinho? Já foram, um deles especificamente, já teve vínculo de liderança com uma facção criminosa nacionalmente conhecida. Era um dos líderes aqui no Nordeste. Delegado. E se trata, não tem nenhum desses trata da questão do cumprimento da pena ou do local onde o preso tem familiar. Esse vai e vem de preso não é legal? O vai e vem de preso é legal, desde que seja fundamentado em informações técnicas da própria administração penitenciária. E aí, foi excelente a sua pergunta, porque nós temos dentro da investigação também depoimentos e testemunhas de agentes que são integrantes do prisional, inclusive da inteligência institucional, que falam o seguinte, nós, a administração penitenciária, que é quem temos a indicávamos que preso tal do Agreste, dada a sua alta periculosidade. E, estranhamente, inclusive, os dados que falavam em depoimento, estranhamente, mesmo sem um parecer operativo da administração penitenciária, eles regressavam para o presídio do Agreste. Nesse bate-volta, a operação foi denominada de bate-volta. O reeducando ia para o presídio do Agreste, passava pouco tempo lá, passava o período aqui e retornava para o Agreste. Às vezes, com indicação da administração penitenciária para ir para o Agreste, não retornar e, posteriormente, retornar. Delegado, uma média de quantos detentos foram beneficiados com esses? Nós ouvimos em torno de 5 a 6 presos, né, e todos eles confirmam isso. Mas, no relato desses presos, né, esse serviço foi prestado a mais presos que não quiseram prestar depoimento, ou tem que ser, né, porque, de fato, né, tinham muito medo, né, da influência que era vendida, né, ser, de fato, uma influência dentro da própria vara, e isso, obviamente, um deles, esse tipo deles. Então, essa possibilidade que era vendida, se tinha acesso, se tinha autoridade, ou se poderia interferir em decisões da vara, isso criava um medo nesse caso, para eles se submeterem a esse tipo de pagamento, e alguns deles, obviamente, que é natural, eles não tinham coragem de falar. Passaram a ter coragem de falar quando houve uma mudança na 16ª vara, uma das juízas acabou provocando essa influência. A partir de aí é que passou a
Eles ouviram falar e sei que estavam pegando quatro, cinco, tiveram efetivamente coragem de prestar, mas eles mencionam outros educandos que não quiseram prestar depoimento no momento, mas nada óbvio, nós ainda estamos na primeira fase da investigação, repito, está muito próxima de ser concluída, os autos serão encaminhados à vara criminal competente, nada óbvio que a autoridade judiciária, o Ministério Público, requisite a inquirição desses demais presos, desses demais reeducandos. E com esses benefícios, os reeducandos, eles podem ter a pena agravada, podem responder também pelo quê? Não entendi. No caso dos reeducandos, com esses benefícios que eles recebiam, eles podem ter as penas agravadas ou responder por algum crime também junto ao grupo ou não? Não. Com relação aos reeducandos, nós entendemos que eles não praticaram, nesse ponto específico, eles não praticaram nenhuma atividade criminosa, eles apenas pagavam eles eram provocados por advogados, dizendo, olha, a gente tem como te transferir desse inferno para um local um pouco melhor. Tu paga tanto, pagava e ia para e voltava para até porque eles continuavam recolhidos no sistema prisional, apenas mudando de unidade. Haveria sim crime praticado por eles, se eventualmente eles pagassem alguma vantagem para ser favorecido numa fuga. Aí sim haveria crime também por eles. Mas nesse ponto específico, não, porque eles permaneciam custodiados no sistema prisional do Estado, só que em outra unidade prisional. Senhores, foi da outra parte do delegado. Quando vocês souberam que o juiz que é citado aí sabia da investigação, foi feito pelos senhores ou pela equipe anterior? Nós fizemos o que a lei exige, né? A lei, quando se cita e há indícios de participação, nós informamos isso ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para que o Tribunal de Justiça decidisse se nós poderíamos continuar as investigações ou se não poderíamos continuar as investigações. O Tribunal de Justiça autorizou que nós continuássemos as investigações em relação aos advogados e nós cumprimos o nosso mistério. Nós enviamos para o TJ, a parte do magistrado, o desembargador até o presente momento autorizou as investigações apenas em relação aos eu confesso que não me recordo o nome do desembargador, mas ele só autorizou em relação aos advogados, né, e a gente continuou as investigações em relação aos advogados. Foi previsto pressionar um preso, ou imagina que beneficiário, o preso teria relatado até ameaças, foi quando ele falou para a juíza no seu depoimento, mas foi o que eu li. Nesse curso da investigação, como o juiz soube do vazamento, da operação, da investigação? Olha, primeiro já nos causa surpresa você ter todas essas informações. Confesso que já nos causa surpresa, porque uma das coisas que mais nós temos cuidado é em manter o sigilo da investigação, até porque o inquérito policial é uma peça, um procedimento sigiloso. Mas, enfim, se você está falando é porque você tomou conhecimento de alguma forma. Se você tomou conhecimento, está passando essa informação, o que nós temos a dizer é o seguinte: nós não sabemos se houve efetivamente um vazamento da investigação. Podemos garantir, podemos assegurar, seja pela equipe anterior que aqui estava, seja pela atual equipe, daqui esse vazamento não ocorreu. Diante da envolvendo três participantes e o fim de extorsão, que você chama até o imóvel do preso, existe uma relação de fúria muito violenta, muito grande. E existe também muita coragem. Passado todo esse tempo, chegado à conclusão para saber quem corre o risco hoje de integridade é o Paulo, ou é o Machado, considerando que o Paulo é o preso e o Machado são os advogados. Eu particularmente, tenho a seguinte convicção. Eu ainda sou muito sonhador no seguinte sentido, de que a legislação existe para ser cumprida, independentemente de quem seja. E eu acredito, na minha opinião, agora é uma opinião pessoal, de que não existe risco à integridade física de ninguém. Os presos entenderam por bem
denunciar, relatar, falar sobre esse fato que estava acontecendo em relação a eles, essa suposta situação que estava acontecendo em relação a eles. As autoridades competentes estão investigando os fatos e os advogados que estão sendo investigados irão responder ao processo judicial conforme manda a lei. Se alguém, dentro de todas as pessoas que eu mencionei, se alguém entender que deve atentar contra a integridade física de alguém, esse alguém vai voltar novamente a responder penalmente, criminalmente, conforme determina a legislação. Eu vou reforçar. Na decisão aqui já fala que a operação é necessária porque alguns crimes estavam sendo ameaçados. Muito bem, essas foram as informações que vocês puderam acompanhar a respeito da operação Bate e Volta, uma operação que foi realizada pela Polícia Civil aqui no estado de Alagoas, né, que prendeu 4 advogados investigados por fazerem parte de um esquema que facilitava a transferência de reeducandos do presídio do Agreste para outras unidades prisionais aqui de Alagoas. E essas transferências custavam dinheiro, né? Então, por isso que foi feita essa operação e esses 4 advogados foram presos pela Divisão Especial de Investigação e Captura da Polícia Civil de Alagoas.